Seja bem-vindo a mais um podcast do TiarajuCast. Lembrando para você que é sempre na segunda e na quinta-feira que tem um novo episódio, sempre às 19 horas aqui no YouTube. Você que não se inscreveu ainda, tá com dúvida, dá aquele like de confiança para dizer assim, ó, poxa, olha aqui, ó, que legal, aqui ó, são empresários aqui da região falando um pouquinho para você que quer melhorar o seu desempenho, que tá correndo atrás. Aqui para mim, esse cara que trouxe aqui, né, homem ou mulher, que trouxe aqui que realmente vai fazer diferença na sua vida. Às vezes são alguns insights que tem que melhoram muito o seu processo do dia a dia, certo? E hoje a gente está com a Nilvani. É isso, né? É isso. E hoje a gente está com a Nilvani. Pessoal, qual que é a ideia de hoje do podcast? A gente está conciliando a teoria com a prática, que é tão difícil, e até da visão acadêmica com a prática, está trazendo um pouquinho para isso. É possível ou não é possível? É aqui hoje que a gente vai saber. O que o pessoal está pesquisando no mundo acadêmico para estar trazendo para você, que é o dia a dia, aqui, que está no corre-corre, que está aí só apagando incêndio, né? Que empresário, vindo empresário não é fácil, né? De que que tem que arrumar, consertar a roda do carro e ele andando. E é a vida, né? Bem-vindo à vida do empresário, né? Vamos lá, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Eu agradeço o convite, né? Nós encontramos num grupo de network, que é muito importante. Hoje eu participo muito de grupos de network, eu acredito muito nessa rede de contatos. E fico feliz pela oportunidade de estar aqui e compartilhar meu conhecimento, como você disse, acadêmico, né? Atualmente eu faço a pesquisa do pós-doutorado, não só acadêmico, também como empreendedora, então empreendi na área de eventos aí por mais de 15 anos, aqui na região, Balneário Camboriú, fiz eventos em São Paulo também, e tive clientes assim que eu considero que foi uma satisfação atender, aliás, todos os clientes são uma satisfação, mas alguns a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de acesso, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de atender, foi para mim uma felicidade muito grande, como Neymar, Roberto Justus, Maiara e Maraísa, que foram meus clientes na área de eventos, e também na área acadêmica. Então, eu concilio essas duas realidades. Eu sei como é que é trocar a roda do carro andando, eu sei exatamente o que você está falando, né? Então, você está na gestão, e você está no operacional, e você está no estratégico, em todas as áreas do seu negócio, você precisa estar atento, e fazer o negócio funcionar de forma assertiva. Em decorrência disso também, eu sou uma pesquisadora, eu cursei o pós-doutorado, curso pós-doutorado na Univale, fiz o doutorado na UDESC, né? Quando eu concluí o meu doutorado, para você entender, eu pesquisava como é que os empreendedores aprendem a empreender. Por quê? Além de eu ser empreendedora na época, né? Eu tinha negócio na época, eu também era professora da graduação na área de empreendedorismo. Então, meu interesse era ensinar os alunos de forma assertiva como empreender, porque eu sei como é difícil ensinar, porque eu também sei a dificuldade que é aprender. E olha só que interessante, eu pensei que eu ia encontrar um checklist, ou seja, eu ia dizer para os meus alunos, leia tal livro e você vai aprender sobre isso, faça mentoria e você vai aprender sobre aquilo, e não foi o que eu encontrei. Eu observei que as pessoas leem os mesmos livros, frequentam os mesmos ambientes de network, têm os mesmos acesso à mesma informação, mas elas entendem, elas têm uma consciência diferente com relação a isso. E é o nível de consciência, o perfil de consciência que traz o resultado. Ou seja, eu e você podemos ler o mesmo livro, nós vamos ver coisas distintas sobre esse livro. E o nosso resultado, a nossa ação, vai depender dessa consciência. E o mais interessante foi que eu entendi que o empreendedor que tem melhor resultado financeiro, satisfação com o negócio, prosperidade em todas as áreas, não só na área profissional, que é ganhar dinheiro, mas também na satisfação pessoal, é aquele que usa a intuição para empreender. E isso foi para mim muito chocante, porque eu queria um checklist, né? Olha, faça isso, Tiaraju, tá com esse problema? Faça isso. Tá com aquele problema? Faça aquilo. Eu queria um check, e não é. Na verdade, você precisa se desenvolver a nível pessoal, e aí entra a questão espiritual também, que a gente vai falar, né? Uma compreensão mais profunda de quem você é, e para você poder desenvolver o seu negócio. O negócio vai refletir a pessoa que você é. Aí. E isso foi chocante, tá? Que legal, que legal. Pessoal, dá uma olhada então, dá uma olhada que gabarito que a gente está aqui, e eu, né, para quem conhece a minha história, né, eu sou formado
como professor de história, dei aqui aula muito tempo na região, gosto bastante da parte acadêmica, só que a gente vê, e até a gente está conversando aqui em offline, a distância entre o mundo acadêmico do mundo real, né? Que tá aqui. Então, e aí a gente fica nessa, pô, e agora? Até fico pensando assim, vamos fazer uma pós-graduação? Vamos, por que não? Só que aí fiquei pensando, pô, cara, mas é um mundo tão distante disso. E aí quando eu vejo a Nil já, a gente no grupo de network ali, conversando, eu disse, opa, aqui tem uma coisa diferente. Eu fiquei pensando, cara, vou ter que trazer ela aqui para gravar o podcast e tá entendendo um pouquinho disso. Então, por mais que a gente vai estar até contra-intuitivo, e vai falar depois sobre intuição, mas está entendendo um pouquinho desse processo, tá? Que vai além disso, tá? Ok? Presta atenção, então, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho na pesquisa dela, tá? E tenta trazer bastante para sua realidade, e aí até depois, e eu tô querendo depois ainda, a gente tá trazendo aqui, vamos trazer mais pessoas aqui, eu vou ter que colocar também como host aqui, de estar entrevistando e tá correndo atrás, porque eu acredito que acrescenta muito isso, né, acrescenta muito esse passo a passo de estar resolvendo, e quando você chega e diz, cara, a gente tem o mesmo livro, vamos dar um exemplo, vamos pegar bem para a realidade, Pai Rico, Pai Pobre. Alguns leem e daí o pessoal fica nessa. Um exemplo, né? Só um exemplo de livro. Aí o que é interessante, o que não é. Tem alguns clássicos da literatura que o pessoal, e por que alguns vão e outros não vão? E aí fica se questionando assim, pô, mas é tão fácil pegar e aplicar, e aplicar isso. E por que não se aplica isso? E por que não vai? Aí quando chega e fala assim, empresário ganha dinheiro, depois se tu entender um pouquinho, ganha dinheiro, mas e aí o pessoal chama bastante de empresidiário, né, de ficar preso no seu trabalho, se eu não tô lá olhando e tudo mais, o negócio não vai para frente. A gente acredita bastante nisso, só que daí tu fica preso nisso, e aí não consegue sair dessa bolha e não consegue dar oportunidade para outras pessoas. A pessoa que nem ou Noel, eu sou fotógrafo, eu não vou, o meu funcionário não vai tirar foto tão bem como eu. Claro, pô, eu já tenho 10 anos de estrada aí nisso, né, só de estúdio, então eu tenho uma caminhada, mas também dá oportunidade para ele, dá o passo a passo e tem uma caminhada em cima disso. Esse aqui, pessoal, são dores que a gente tem, e aí eu trouxe um pouquinho da realidade, como é que é da nossa região, para ver e para estar entendendo um pouquinho disso. Então me conta um pouquinho da tua pesquisa que tu já começou a falar. Perfeito. Eu vou explicar, assim, são duas relações aqui que eu vejo em cima do que você falou, né? Quando o empreendedor sente que precisa mudar, mas ele não consegue. Tem uma questão que vamos compreender o que é cérebro e o que é mente. A influência do cérebro e da mente na tomada de decisão. E a segunda coisa vem o nível de consciência que eu identifiquei na minha tese de doutorado e entra, sim, para o processo intuitivo. Vamos falar da mente. O que é a mente? A mente, ela está além do cérebro. Então, o cérebro é a nossa estrutura física, digamos assim, é o que está aqui dentro, é as conexões neurais, é a parte física, que o neurocirurgião abre ali o cérebro, faz as análises, enfim. Então, a neurociência explica a relação entre as conexões neurais com a nossa tomada de decisão. Entra a nossa memória, tem a região cerebral da memória, tem a região cerebral da tomada de decisões, enfim. Aí entram questões de traumas que ficam armazenados. Mas a mente, ela está além disso. Ela não depende necessariamente da conexão neural, daquela conexão realizada pelo cérebro. E aí entram os estudos de Jung. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, e o inconsciente individual. Então, às vezes, o empreendedor, ele tem um desejo muito grande de realizar uma mudança no negócio dele, mas algo a nível mental impede ele. E aí pode ser algo individual, que vem da família, uma crença que ele conhece, que ele sabe. Agora você falou assim, eu não consigo soltar o controle, eu sinto que eu não posso, né, por algum motivo, confiar que outra pessoa vai fazer melhor que eu. É uma crença. Pode ser a nível familiar ou pode ser a nível maior, que é uma crença coletiva.
Então, dentro dos empreendedores com quem eu convivo, todos dizem que não podem confiar, né, na equipe de trabalho, enfim, não vão encontrar ninguém melhor. E que é um erro, né? Deixar... Na verdade, assim, ó, se você quer crescer, você não tem a opção não confiar. Essa opção não confiar, você não pode considerar, né? Porque você sabe que se você quer prosperar com o seu negócio, você precisa, o quê? Saber confiar que você vai achar a pessoa competente para lhe ajudar naquela área, certo? Você vai ter que ter, obviamente, mecanismos para auditar o trabalho dessa pessoa, saber se ela está fazendo um trabalho bem feito, mas você precisa confiar que ela tem essa competência. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai ter que ter processos definidos para a área. Aqui no caso, né, nós vamos com relação à fotografia. Então, como fazer a foto? Você tem que ter o processo, checklist, para orientar a pessoa e você vai, eventualmente, ter que auditar para ver se ela está fazendo certinho. Mas a confiança é um sentimento. E aí que entra a questão da mente. Né? A nossa crença, ela traz para nós um sentimento associado. E é esse sentimento que vai fazer a gestão do meu negócio. Por isso que eu sempre falo, quando eu comecei a estudar o processo intuitivo, que a gente vai falar agora, que o processo intuitivo é um movimento da mente, não é um movimento do cérebro. Não é uma conexão que o cérebro faz e gera um sentimento, e gera uma sabedoria, por exemplo. Que eu digo que a intuição é um processo de sabedoria. Quem usa a intuição para tomar decisão é uma pessoa sábia. Ela já transcendeu algumas coisas que as outras pessoas não transcenderam, que as outras pessoas não viram no geral, né? Então, não é uma sabedoria que vem do cérebro, da nossa conexão neural, é uma sabedoria que vem de fora. Tem uma conexão maior, e aí eu posso falar a nível de alma mesmo, né? Uma conexão maior a nível de alma. E nessas questões que entram o que a gente pode falar dentro do empreendedorismo, que é empreender por propósito. Quando você sente que o seu caminho é esse, só poderia ser esse. Né, como o seu negócio. Então, você põe um propósito dentro do seu negócio. Então, é algo que transcende simplesmente uma conexão neural, que é o que os neurocientistas estudam e são assertivos, eu não estou dizendo que não, porque às vezes a falta de alguma coisa no seu organismo interfere também na sua competência de percepção, né? Então, estou muito cansado, sempre muito cansado, por falta de uma vitamina, não faço uma conexão neural adequada, não consigo nem receber uma informação intuitiva. Tem sim essa relação física na nossa tomada de decisão, mas a influência do mental é muito maior propriamente que a influência física. E é isso que eu passei a estudar. Quando eu concluí minha tese de doutorado, estava explicando antes do podcast, né? Eu identifiquei principalmente 4 perfis de níveis de consciência, digamos assim. Ou perfis de consciência, eu não gosto de colocar níveis, que parece que um é melhor que o outro, não, mas isso é indiferente. Tem um empreendedor que começa empreendendo, sendo muito mais racional, então faz gestão, né, tem medo de arriscar, porque a gente tem realmente necessidade de segurança. A segurança é uma necessidade nossa, que já está presente no inconsciente coletivo, assim, aquela, né, dificuldade de arriscar, porque, poxa, eu vou ficar sem salário, vou ficar sem renda, vou ficar sem casa, alguma coisa. Então, o empreendedor, ele começa empreendendo focado na gestão, no controle, aí entra bastante quem controla. Esse é um perfil introvertido, geralmente, que Jung falava, né? O empreendedor que ele olha mais para si mesmo e busca mais o controle. E tem o outro perfil do empreendedor, que é aquele mais criativo. Então, ele é mais extrovertido como uma característica pessoal mesmo. Então, é uma pessoa que conversa mais, no network está conectando com todo mundo. E ele é mais criativo. Então, ele cria mais coisas e ele tem menos medo de arriscar. Geralmente, são os empreendedores que vão falir seus negócios. Porque eles conseguem captar um recurso. E aí, olha que interessante, eu entrevistei um menino com 17, quando ele tinha 17 anos, ele captou R$1 milhão para a ideia dele. Pensa uma pessoa com 17 anos, ter uma ideia que era legal, obviamente, era uma ideia muito bacana. Ele lapidou essa ideia, ele disse assim, com 17 anos eu vesti um terno e fui atrás dos investidores. E ele captou R$1 milhão. Então, ou seja, a ideia muito interessante era dentro do mercado imobiliário, que hoje hoje, né, é um boom em Balneário, mas isso na época, há 10 anos atrás, estava ainda num processo, já era muito bom, mas estava num processo de crescimento. O que faltou para ele? A gestão. Ou seja, ele concebeu a ideia, que foi intuitiva, ele vestiu um terno, ele captou o recurso financeiro,
Só que aí ele falou assim, eu fui muito arrogante. Com 17 anos eu fui muito arrogante e acabou não ouvindo as pessoas para fazer uma gestão assertiva. E ele com 19 anos estava com R$1 milhão de dívida. Então assim, olha só, ele recebeu a ideia, faltou a gestão. A gestão anda junto com a ideia. E aí o empreendedor vai para o terceiro nível. Então a pessoa começa empreendendo com muito foco no controle, ou começa empreendendo com muitas ideias diferentes, e as experiências dentro do empreender levam ele para um outro nível. Espera, eu preciso aprender sobre mim mesmo. E a pessoa percebe, o empreendedor percebe que o negócio dele é um reflexo de quem ele é o próprio espelho de quem ele é. E ele entra no quê? Num processo de olhar para si mesmo, que a gente fala de jornada de autoconhecimento. Nessa jornada de autoconhecimento, ele vai entendendo que as relações com as outras pessoas são importantes para ele se desenvolver. Então, o empreendedor que controla muito, né, que é muito controlador, sabe que ele vai precisar confiar em alguém. Sabe que ele vai precisar treinar a equipe, passar a expertise dele adiante para ele prosperar. E o empreendedor que é muito criativo, que arrisca muito, sabe que ele vai precisar ouvir alguém que entende de gestão, que entende de números, que entende de pessoas, que consegue alocar os recursos de forma adequada. E aí o principal do empreender são os relacionamentos. Deixa de ser o negócio em si, o ganhar dinheiro, e passa a ser a gestão dos relacionamentos com as outras pessoas e consigo mesmo. E o quarto nível de empreender é quando o empreendedor ele já chega num negócio, mas aqui eu digo que a gente pode fazer isso antes, né? Sim. Se eu estou começando um negócio agora, eu já posso pensar como o empreendedor lá na frente já dou um grande salto nesse sentido. O empreendedor ele já tem um resultado financeiro, ele tem satisfação com o seu negócio. Aqui eu entrevistei empreendedores que venderam startup nos Estados Unidos por $100 milhões. Ou seja, eles tinham 20 e poucos anos, 25 anos, e eles fizeram, venderam a startup deles no mercado americano, $100 milhões. Mas assim, o que é que motivava eles até ali? O que motivou eles até ali? Foi um propósito. Não foi a venda da startup. Eles nem imaginavam que poderiam vender por $100 milhões o negócio deles. Eles sabiam, eles confiavam no negócio, eles sabiam que era um negócio bom, assertivo, mas eles nunca botaram uma cifra. E eles estavam ali para um desenvolvimento deles e para um propósito maior, que eles sabiam que aquilo que era o negócio que eles atendiam, que o que eles faziam, atendia um público enorme, né, e facilitava a vida das pessoas, ou seja, o propósito vinha primeiro, antes do que propriamente o retorno financeiro. E esses empreendedores que empreendem por propósito, eles tomam decisões baseadas em um processo intuitivo. E aqui, Tia Araju, foi mais chocante para mim, porque eu fui entrevistar eles para entender como é que eles chegaram naquele resultado financeiro, né? Vender startup nos Estados Unidos por $100 milhões, com 20 e poucos anos, que às vezes tem empreendedores com muitos anos de experiência que não conseguem fazer essa virada. E eles disseram, olha, agora eu posso te explicar, porque a gente passou pelo processo. Mas durante o processo eram insights. A gente tinha insights. Vamos para os Estados Unidos, vamos. Sabe? Então eles decidiam que eu queriam fazer, vamos para os Estados Unidos. O recurso aparecia depois da decisão. Ou seja, e se nós pegássemos um recurso para... Não. Eles primeiro tomavam a decisão e aí vinham as ideias de como acessar o caminho para chegar lá. E esse é o processo intuitivo. E aí que foi que eu fiquei chocada, né? Eu falei, como é que eu vou ensinar? Vou dizer pra você, não, primeiro decide que depois o caminho aparece. Então vamos resumir, né? Primeiro entra no barco e depois tu vai... o caminho pra remar, exato. Pra remar lá, depois tu se vira, né? Primeiro decide o que você quer e depois o caminho vem. Isso. Vai na fé, mais ou menos assim. Pessoal, que aula, Enio, que aula, cara, de estar entendendo um pouquinho sobre isso que a gente vê. E a gente vê vários perfis em cima disso, né? Tem que ter o pé no chão, calma aí, vamos devagar e tudo mais. E o Onoel, que é um pouco mais, que é comunicativo, que eu gosto de conversar. Eu gosto de pessoas. O meu principal nicho aqui é retrato corporativo. E o que eu mais gosto é isso, é de conversar com o pessoal. É uma coisa assim que me encanta. Faço foto de produto, que é o estilo, aquele ali e tudo mais, faço. Mas assim, cara, eu não sinto aquele amor o que eu tenho nisso.
E aí chega e se questiona. E aí sofri bastante em questão disso. Não, calma aí, vamos botar o pé no chão, vamos entender o processo, vamos organizar a casa. Pô, antes eu trabalhava de domingo a domingo. Ensaio. Cara, chegava no final do mês, muito pouco, sobrava muito pouco, cara. E aí não entendi o que era. Depois daí veio a pandemia, e aí foi aí, graças à pandemia, e aí por isso, às vezes a gente fica assim, a pandemia foi ruim, foi boa e tudo mais, aconteceu. E aí o que tu faz com a pandemia, né? Foi o momento que eu parei e fui estudar. Que fui buscar consultoria, foi nesse momento que e aí eu entendi, e eu acredito, muito louco isso, que graças à pandemia, que o Tiaraju hoje tá forte ainda por causa disso. Por causa daquele tempo de parar para gestão, que eu precisava disso. E aí até hoje, né, a gente briga um pouco de estar colocando as informações no sistema, de estar gerenciando mesmo o negócio. Isso que tu fala faz muito sentido. E por isso, cara, quando eu te vi, a gente já começou a conversar um pouquinho, eu vi assim, pô, cara, essa mulher sabe muito fazer essa relação da teórico-prática aqui pra estar trazendo isso. Então, show de bola, né? Baita aula, muito feliz com isso, tá? E aí tu falou um pouquinho desse propósito, já foi, acredito, porque bem na boa, e aí como tu falando como empresário, cara, às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e dizer assim, eu quero mais. Eu não quero mais. Diz assim, pô, desse jeito, é melhor eu pegar e ser fotógrafo mesmo. Cara. Quando eu tenho que ser só fotógrafo, cara, eu acho uma maravilha. E daí diz, não, o que é pra fazer? É pra fazer isso? Eu vou lá, plac, faço o meu trabalho, então tá aqui a câmera, é isso aqui. E assim, às vezes até... tenho o meu videomaker, eu fico de assistente do meu videomaker, cara, que é mamão com açúcar, o que tem que fazer isso, entendeu? Tipo, não precisa pensar muito, né, assim, flui isso, mas e aí como você coloca em outra posição, é outra jogada, cara, é outra jogada, e aí eu te digo muito isso, e é legal essa maturidade que tu tem de chegar aqui, de entender que é o propósito, de chegar assim, cara, eu não sei, os meus colegas formados em fotografia da minha turma, começou com 45, se formou 22 e tem 3 trabalhando na área, o resto todo mundo tá fora, e aí, uma das coisas que, também sou casado, tenho filho, né, e tudo mais. O pessoal disse, eu vou tentar, eu vou abrir um estúdio, eu vou tentar e tudo mais. Aí a minha mentalidade sempre foi, e isso eu vi essa diferença, eu nem sabia o que era um e o que era outro, mas eu disse assim, cara, não, eu não vou tentar, eu vou fazer acontecer. Dar certo. Eu vou fazer dar certo, e não importa, pode vir 10 mil pandemia, não é desafio de Deus, não é uma coisa parecida, cara. Como que tu vai se adequar à realidade e vai para frente, né? O que tu vai fazer da porta para dentro da tua empresa? Entra governo, sai governo, tudo, a vida continua, mas o que tu vai fazer da porta para dentro? E é isso que me instiga, sabe? Que eu diz assim, cara, não, eu vou fazer acontecer. Ontem fiquei até, a minha filha estava doente, e aí eu fiquei com ela o dia todo, a mãe veio, daí ficou com ela, eu vim aqui pro estúdio porque eu não trabalhei praticamente o dia todo, e daí eu tive que trabalhar aqui à noite. E tipo, e é a vida, cara, e é a vida, e vamos lá, e daí hoje tinha reunião às 8, 7h30, já tava esperando o outro cliente, e é a vida, e aí vamos lá. E uma das coisas que o pessoal se engana bastante, que é achar que empresário, talvez, vendeu startup ali, tava beleza. Mas eles ralaram muito, tá? Isso, ralar muito, pessoal. Muito. Até chegar nesse patamar, eles... ralam muito, pessoal. Foi muito investimento de tempo e muita energia, na verdade, né? Isso, é muita energia. E aí o pessoal chega e diz assim, eu quero empreender. Pode empreender, cara, mas tu vai... eu sou CLT, tu vai trabalhar o dobro do CLT, no mínimo, para jogar. E 2 coisas muito interessantes, assim. Essa relação da mente, quando a gente quer mudar, que tem a resistência. Por quê? Lembra do caminho neural, a nível de cérebro? Já tem um caminho neural, pronto. Então, você, fotógrafo, você tem uma estrutura cerebral para trabalhar, né? E a sua mente também. Ela já está habituada, porque o caminho neural reforça a decisão da mente. Digamos assim, o que está registrado a nível físico no teu cérebro reforça o processo mental.
E você vai precisar colocar mais energia para fazer uma mudança. E aí que as pessoas, elas começam a encontrar desafios. Por quê? Porque você já está habituado a seguir um caminho. É a mesma coisa você sair hoje daqui e ir para Balneário, geralmente você vai pegar o mesmo caminho. Dificilmente você vai... É a mesma coisa a nível de cérebro. E isso já interfere também na tua tomada de decisão. Ou seja, para você fazer uma mudança de vida, você precisa primeiro trabalhar a sua mente, como você se vê. Aí entra a questão da autoimagem. Como é você empreendedor? Você é fotógrafo, é uma pessoa. Você empreendedor é outra pessoa. Não tem como você querer ser um empreendedor sendo fotógrafo. São duas pessoas distintas, que a Jung, eu falo aqui de Jung porque, para explicar a mente, eu uso muito a questão da psicanálise junguiana. Né? Então, para quem não conhece Jung, Jung foi discípulo de Freud. Dentro da área de psicologia, os estudos de Freud são mais relevantes. Mas eu busquei a psicanálise junguiana porque ele amplia muito as concepções acerca da formação da psique do indivíduo, que é o que eu estudo também para trabalhar com o empreendedor. E aí você precisa primeiro identificar quem é a pessoa que você precisa se tornar para atingir aquele objetivo. Como você deve ser como empreendedor. Falar, se comportar, que atitudes, como você toma decisões. Isso precisa primeiro estar muito claro a nível de sua mente. As pessoas, elas querem mudar de vida, mas elas querem ser a mesma pessoa. É impossível, não tem como. Porque você tem que fazer outras conexões neurais, você tem que conversar com outras pessoas, é outro público que você vai atingir, é uma outra pessoa. O mais fácil quando você quer mudar, Noel, é primeiro identificar quem é a pessoa que você deve ser. Que lugares você vai frequentar? Vai lá num grupo network falar com empreendedores. Qual a sua postura? O que você precisa lapidar em você? É a sua imagem? É a sua mente? É a sua forma de ver o mundo? Primeiro você lapida isso. Você adequa isso dentro de hoje, da sua realidade hoje. Depois você vai atrás do recurso financeiro, físico. Lembra que eu falei do empreendedor que tinha uma ideia maravilhosa, ele tinha a postura para captar o recurso, mas ele não era um empreendedor. Ele só era uma pessoa com uma ideia maravilhosa. Ele captou o recurso, ele não conseguiu manter. Por quê? Faltavam competências ali dentro daquela, né, na imagem dele, principalmente de como ele deveria agir de forma mais assertiva. Então essa é a questão principal. Primeiro a gente define quem é a pessoa que a gente deve ser para atingir o objetivo, já insere ações no dia a dia, já vai construindo essa imagem e depois faz os investimentos propriamente. Aí sim o seu cérebro, a sua mente, seu cérebro criou novas conexões neurais, a sua mente já adequou e ela não vai tanto resistir. Por isso que a gente fala que sempre há uma resistência. Se você quer sair desse patamar para esse patamar, você vai encontrar uma resistência. O que são as resistências? Dificuldades financeiras, dificuldades de aceitação. São coisas que vêm externas, são coisas que vêm internas. Por quê? Porque você já tem um caminho de quem você é. Você tem que se tornar outra pessoa. Né? Então, esse processo que eu ensino muito na Jornada da Intuição, que é um curso que eu tenho, né, ele é disponibilizado online, que é justamente para ajudar a pessoa a identificar essas questões dentro dela, se desenvolver para poder sim aproveitar as ideias que são intuitivas e que são muito mais assertivas do que uma ideia racional, do que copiar outra pessoa, por exemplo. Sim. Então, esse processo que eu ajudo, e não tem plano B. Quando você decidiu, como você falou, às vezes dá vontade de chutar o balde, dá vontade, a gente respira e pensa, poxa, não tenho plano B, porque o trabalho que eu fiz para chegar até aqui, foi muito grande. E enfim, eu sei que o trabalho ele existe. Então daqui para lá, ele sempre vai existir de alguma forma. Então não tem plano B, a gente não considera outra possibilidade. Mas dá certo ou dá certo. Isso, mas é bem essa, a gente fica nessa assim, ó, pô, a ideia de chutar o balde é ficar pensando assim, ó, pô, não tô conseguindo fazer isso. O que eu tenho que fazer para conseguir atingir esse objetivo? Tá? E aí, cara, e é de tudo, às vezes uma coisinha simples, né, que pode ser resolvido, e aí vai, como se adequa a isso, e a questão também é impressionante isso, que eu vejo o Tiaraju Studio crescendo, eu tô trazendo bastante para minha realidade, porque o pessoal conhece um pouquinho, e eu tô falando essas dores, porque eles acham assim, que o Noel
tem a vida boa já, entendeu? Que é mamão com açúcar, que é só sim. apertar a foto, né? Fazer o clique lá. Então, é muito mais que isso, Sim. né? E nem questão de jeito nenhum me vangloriar ou coisa parecida, mas é mostrar o dia a dia, que é ralação, que é vamos lá e vamos fazer. Eu falei das horas de acordado e né, de trabalhando aqui na empresa, porque, cara, a vida é essa, meu querido, entendeu? Quer, não quer, beleza. Entendeu? Sim. E aí se pergunta assim, o que é pra ti, o que não é. E aí foi nessa aí que eu entendi o que é empreendedor e o que é um empresário, sabe? Que é um pouquinho mais abaixo o negócio. E aí quando tu se questiona lá, tu colocou essa afirmação lá na frente, tu quer ser, né, quer ser empreendedor, quer ser empresário, o que tu tem que fazer? Que jogo que tu tem que mudar jogar. em você. Isso, que jogo. E aí tu vai olhar lá na frente, isso. Exatamente. E aí, o correto é pra tá usando terninho e tudo mais. Porque o empresário se comporta daquele jeito, né? O que as outras pessoas estão acessando, o que eles comem, né? O que eles fazem. Exato, como eles pensam. Isso. O que eles fazem para trazer isso e tá se adequando e vamos lá. E vão para frente, e aí se adequou, e vão para o próximo. Mas me conta, e daí tu falou um pouquinho da intuição. E aí, como que é possível desenvolver essa intuição? É possível, que é tão difícil de estar engraçado. E no mundo acadêmico, trazendo isso, Nil, parece até um contra o outro, que não tem nada a ver falar de intuição em mundo acadêmico, mas faz muito sentido, e quando tu vem explica isso. É muito interessante, Noel, essa colocação, porque no Brasil hoje existem poucas pessoas que pesquisam processo intuitivo. E como critério principal de pesquisa, eu até hoje não conheço outra pessoa no Brasil que pesquise com esse foco que eu dou, né, dentro do empreendedorismo. Tem pesquisadores, sim, dentro da área acadêmica, mas eles pesquisam muito mais com outras questões. Então, assim, não com esse foco do processo intuitivo na tomada de decisão. No mundo, a gente percebe uma relevância da pesquisa de intuição a nível mundial com estudos em Harvard, por exemplo. Então, o Brasil ainda, de certa forma, está defasado na pesquisa de processo intuitivo para a tomada de decisão do empreendedor. O brasileiro, apesar de ser um povo, no geral, muito criativo, e a criatividade tem como requisito principal a intuição, ponto. Só é criativo quem é intuitivo, acabou. Então, se você trabalha na área criativa, você precisa da intuição, é obrigatório para você. A criatividade, um requisito da criatividade é o processo intuitivo. Então, o que acontece? Apesar do brasileiro ser um povo muito criativo, ou seja, ele já usa a intuição de muitas formas, né, que é esse insight que vem de forma espontânea, natural, focado no seu objetivo, ainda assim não se dá essa relevância. E as pessoas acham que a decisão ela é racional. Não existe decisão racional. Não existe. Toda decisão que você toma na vida é pautada por uma emoção. Existe, sim, uma decisão com um caminho talvez lógico, porque outra pessoa já percorreu. Ou seja, você pegar aqui um protocolo que eu usei na minha empresa para expandir a sua, tá? Algo que já foi testado por alguém e você resolveu aplicar na sua, é um caminho um tanto mais lógico, digamos assim. Mas não é um caminho racional por si só, porque você pegou o meu modelo porque você não quer errar. Se você não quer errar, você está com medo. Ou seja, você baseou a sua decisão em uma emoção. Então, toda decisão tem uma emoção subjacente. E isso é muito importante a gente observar, que quando a gente vai decidir dentro do negócio, saber por que é que eu estou tomando essa decisão. Estou com medo? Ou eu estou feliz? Eu estou feliz porque eu encontrei alguém que vai me fornecer algo que vai poupar meu tempo? Ou eu estou com medo de errar? Então, essa emoção que é importante a gente identificar quando toma a decisão. E a intuição que acontece é quando eu sei o que eu quero, aquele exemplo que eu dei, dos meninos que venderam startup nos Estados Unidos, 100 milhões de dólares. Eles decidiram, eles sabiam o que eles queriam, não tinha plano B. Eles não sabiam do resultado lá no final, que eles alcançaram no final de 2, 3 anos de processo. Mas eles decidiram. E aí a intuição se manifesta. O processo intuitivo, ele se manifesta quando você está focado. Essa é a primeira dica. Define o que você quer, mantenha o foco nisso. Não
não desconsidera, não considera a possibilidade de não ter isso. Por exemplo, você está aqui com o seu estúdio, você vai definir o que você quer com o seu estúdio. Quero gravar 2 podcasts por semana, enfim, quero trazer pessoas nesse perfil. Você vai definir isso e você não vai desfocar disso. Ah, mas e se eu não conseguir gravar 2? Não, não existe o plano B. Isso mesmo. Quando você mantém a sua mente focada no objetivo, as ideias que você vai receber, as pessoas com quem você vai conversar, nós nos conectamos no network, por isso que eu estou aqui. Né? As pessoas com quem você vai conversar, elas vão vir se manifestando no seu caminho, porque a sua mente está focada. Por exemplo, tem uma brincadeira que os meus filhos fazem do Fusca Azul, já viu? Quando passa um Fusca Azul, um bate no outro Fusca. Essa brincadeira? Todo dia eu tomo um tapa no ombro. Por quê? Eles enxergam Fusca. Eles estão focados em ver um Fusca na rua para poder fazer. É uma brincadeira de criança, mas isso acontece conosco. Eu não vejo o Fusca, porque eu não tô na brincadeira. Para mim, essa brincadeira é irrelevante. Para eles é relevante. Então, eles veem todo Fusca que passa na rua e é muito. Parece que a gente não vê, agora vocês vão começar a ver Fusca na rua. Porque a mente deles ali está focada em identificar aquilo ali. A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente quer sair de um patamar para outro patamar, a realidade ela se apresenta de uma forma diferente, mas as coisas estão acontecendo ali. A única coisa é que você não vê. O Fusca passou por mim. Eu não vi por quê? Porque não era o meu objetivo, mas ele está no mesmo ambiente que eu. As oportunidades para o empreendedor acontecem da mesma forma. Se você considera que é um resultado, mas você considera a possibilidade de não ter esse resultado, você não vai enxergar o resultado, a oportunidade que está do seu lado. A oportunidade está ali para você ter o resultado que você quer maior. Mas o fato de você considerar a possibilidade de não ter, você deseja, você considera que talvez você não acesse, você não enxerga, você não vê. Então você primeiro tem que mudar a nível de mente, a forma de pensar. Decidir é uma forma, tem outras coisas que ajudam, Manuel. Entra a alimentação. A alimentação também influencia na sua forma de receber a informação intuitiva. Por quê? Por exemplo, quem toma muito café. O café, ele mexe na sua química corporal. Né? A cafeína, ela te deixa mais agitado. Se você está reativo e não está observador, você não vai ouvir quando alguém te traz uma ideia bacana. Você está reativo, você está ali. O café, na verdade, para a pessoa intuitiva é um veneno. Café, açúcar, são coisas que você vai reduzir ou vai tirar da sua vida. Por quê? Você vai ficar num modo reativo. A química corporal no seu organismo vai te causar processo de ansiedade, agitação, você vai acelerar seus pensamentos. Então, assim, você não vai conseguir identificar uma ideia. Você não vai conseguir ouvir, às vezes, as coisas com clareza. A alimentação interfere. Outra coisa que interfere é o sono. Uma das principais portas de entrada para acessar o inconsciente é um sono adequado. E o sono adequado não é dormir 8 horas por dia. O sono adequado é você entender o seu processo de sono. E tem pessoas que dizem assim, mas eu não sonho. Como é que eu vou receber uma informação por intermédio do sono? É porque você não entende o processo do sono. Por exemplo, para você lembrar de um sonho, você lembra dos seus sonhos? Alguns sim, e alguns fazem até muito sentido. Às vezes eu trago pro meu negócio. Olha só, então você já sabe exatamente o que eu tô falando. E às vezes, pois é, e daí é meio... e é isso que eu tô achando legal. Tem coisas que acontecem... eu vou falar, eu vou abrir meu coração aí. Cara, eu amo fotografar, tá? E aí daí tinha uma luz aqui no estúdio e pensei, cara, vou fazer uma luz diferente, que ninguém fez. E daí o cara fica pensando, assim, o que será que eu posso fazer? Cara, e aí tive um sonho bem louco. Olha que legal. Mas é um sonho... eu sei que é diferente, não é um sonho. Exatamente. Eu não sei, é diferente a estética dele, é diferente, e daí, papai, daí fui lá e montei. Você sabia que era uma informação. Isso, montei, e aí daí cheguei e falei, né, e aqui pedi
pro Ragnar, meu assistente, e disse assim, cara, vamos montar aqui essa luz. E daí a gente montou assim rapidinho, não consegui montar. Eu disse, não, cara, porque quando eu sonho desse jeito, é muito louco isso. Quando eu sonho desse jeito, eu tenho certeza que dá. E aí, depois daí, a cliente saiu, depois daí fiquei, agora eu tô com tempo, eu vou montar. Fui lá e montei, questão de... Sim. Precisei de 10 minutos a mais ali a luz para montar e deixar certinho. Mas a estética é diferente, assim, ó, eu sei que quando, ou não é isso aqui, o outro. E tem uma explicação científica, Noel. São 3 tipos de sonhos, tá? Isso é científico. Toda a jornada da intuição que eu lhe falei, que é o curso que eu tenho gravado online, todo ele é científico. Inclusive lá eu entrego todos os livros que eu li, né, a maioria, não todos, porque eu li muita coisa, os artigos científicos que embasam os estudos, enfim. E o sonho, ele tem 3 tipos predominantes. Tem o sonho premonitório, que assim, é raro acontecer. Eu já tive sonhos premonitórios, muito pontuais na minha vida. Então assim, 5% dos seus sonhos são premonitórios. Você sonha com algo que vai acontecer, sabe? E aí aquilo se manifesta na sua vida. Geralmente é um momento é uma informação que vem para que você se prepare para que aquilo vai acontecer. Tem os sonhos que são os sonhos triviais, os sonhos do dia a dia, aqueles sonhos malucos, sem pé nem cabeça. Esse é o trivial. Para que serve esse sonho? Para limpar a sua mente. E principalmente você tem sonhos malucos tão com mais frequência quanto você tem períodos da sua vida que são agitados com dificuldade. Então, por que é que serve? Aqui também é uma coisa muito importante, Noel. O sono, o processo de dormir, ele não é tão importante para descanso físico, mas ele é essencial para descanso da mente. É a mente que cansa o físico. Pode perceber que tem muita gente que fala assim, olha, eu não faço atividade física, mas eu penso tanto que eu tô tão exausto, mais exausto que se eu fizesse uma atividade física. E isso é real. Porque o pensar, ele, vamos dizer assim, polui a sua mente. E você precisa dormir, não para descansar o seu corpo, mas para descansar a sua mente. Isso é comprovado cientificamente. Você precisa dormir, porque aquele sonho maluco que você tem, sem pé nem cabeça, que aparece coisas que você não sabe explicar, ele serve para resetar sua mente. Por isso que geralmente a gente acorda no outro dia revigorado. Não é revigorado a nível físico, você só está revigorado a nível físico porque você resetou a sua mente, você equilibrou. E geralmente no outro dia você tem boas ideias. E se você dorme pensando em um problema, você já acorda com uma possível solução. E o terceiro nível de sonho é esse que você relatou agora, que é o sonho lúcido. É o sonho em que você está focado no objetivo, você falou uma coisa que foi muito importante, você tem uma emoção associada aqui, uma emoção boa. Eu amo tanto o que eu faço. Olha que interessante que você falou. Eu amo tanto o que eu faço, emoção positiva, que eu quero entregar o melhor para o meu cliente e eu sonhei com isso. Isso se chama sonho lúcido. E você falou uma coisa muito importante. Eu tinha muita clareza que aquele sonho era representativo, porque ele era muito específico. E eu sei que esse sonho me trouxe uma resposta. E o objetivo da jornada da intuição, que é o curso que eu estruturei, é justamente para que você chegue nesses sonhos lúcidos com muita frequência. De preferência sempre que você quer decidir. Sempre que eu preciso decidir, eu sei, eu tenho um passo a passo de como chegar nesse sonho lúcido. E como eu falei, o processo de sono é a principal porta de entrada, de acesso para o inconsciente, que traz as ideias. Porque nós somos limitados no nível de consciência, de percepção da realidade. Lembra que eu falei do Fusca? Meus filhos que estão focados no Fusca Azul enxergam o Fusca em todos os lugares. Eu que nem vejo passar, porque é o meu foco. Né? Então nós estamos a nível de consciência muito limitados assim. Isso é intencional, porque a gente não daria conta de todas as ideias do mundo, imagina. Se a gente pensa muito durante o dia em coisas específicas do nosso negócio, imagina se você visse todas as possibilidades. É impossível, mas o nosso trabalho como empreendedor é lapidar a nossa consciência, lapidar a nossa capacidade de acessar as informações que são relevantes. E uma coisa que eu falo muito na jornada para os meus alunos, assim, é não olhe para o que não é relevante para você. Porque quando você olha para questões que não são importantes para a sua vida ou para o seu negócio, eu não digo que elas não participem e possam influenciar, mas que você dá muita ênfase para aquilo, você não consegue ver o que é importante. Por quê? Só 20% das nossas ações
que rendem mais de 80% dos nossos resultados. Não é tudo que influencia. Aí vou falar aqui questões que são importantes, mas não são relevantes. Por exemplo, você falou da política no início. Questões políticas são importantes para o meu negócio? São, em partes. Tem coisas que fogem do meu controle. E o que foge do meu controle, eu simplesmente não olho mais a respeito. Ou seja, votar em um candidato adequado está dentro do meu controle? Sim. Vou conhecer esse candidato? Ok. Vou ver se ele tem, né, se eu tenho a nível de valores, expectativas, de futuro, se tem uma coerência, vou fazer a minha parte, vou fazer um voto assertivo. Meu candidato passou, não passou, enfim, depois isso se torna irrelevante, porque o enredo do contexto todo eu não tenho mais como controlar, então eu não dou mais o meu foco. Eu continuo focado no quê? No meu desenvolvimento como pessoa e no meu desenvolvimento como empreendedor. Então, eu trabalho o meu olhar dentro do que é possível. E se eu fico perdendo o meu tempo tentando controlar o incontrolável, eu perco o controle do que é controlável, que é a minha mente e o meu negócio. E eu não vejo mais as possibilidades que estão disponíveis para mim aqui, né, próximo. Eu quero controlar o que não tem controle. Então, a mente, a gente trabalha muito forte isso é muito importante dentro do empreendedorismo. Cara, isso muito importante. Isso faz a diferença. A gente falou da política, vamos falar Big Brother, tá? Vamos botar, entendeu? E daí os memes que a gente compartilha com os amigos ali, é só um tempinho. Uma coisa que é importante, um tempo por dia para você respirar, e isso é importante também, gente. Uma vez um empreendedor me mostrou a agenda dele, muito feliz. Olha aqui minha agenda. Eu participo de muitos grupos network, né? Hoje eu já sou muito mais seletiva com relação a isso. Mas tinha uma época que eu participava de todos os networks que me convidavam e eu conhecia muita gente. Na época era muito intencional isso. Eu sou muito intencional com as coisas. E aí o empreendedor me mostrou, olha minha agenda. A agenda dele lotada, assim, 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Não tinha um espaço. Eu olhei para ele e falei assim, muito legal a sua organização, porque demonstra uma organização. Eu falei assim, mas você tem esposa, não tem? E ele falou, eu tenho. Eu falei, cadê a sua esposa na sua agenda? Ou seja, de segunda a sexta, ele não tinha uma hora vaga para tomar um café com a esposa. Eu falei assim, muito legal, a sua vida profissional tá toda lapidada, mas a pessoa como é que anda? Ele não me respondeu, mas ele deixou de 2 sociedades, assim, num período de 6 meses, e foi trabalhar com a esposa, e eles cresceram exponencialmente. Não tô dizendo que ele deveria ter feito isso, que todo empreendedor tem que fazer isso, mas assim, a minha pergunta gerou uma reflexão nele. Poxa, a minha vida aqui tá toda profissional, toda organizada, mas de certa forma travada, porque eu não tenho uma hora para fazer qualquer outra coisa. Ou sair com a minha esposa, ou fazer nada, gente, ou dormir. Né? Tirar um cochilo. Isso, ou brincar com a filha. Ou brincar com a filha. Ou olhar mesmo, ter aquela 1 hora para você olhar qualquer coisa que talvez não seja bobagem, que não seja relevante para o seu trabalho. Então é importante que a gente tenha esse período também de relaxamento mental, porque ele relaxa o físico. E nesses momentos também podem entrar ideias diferentes. Aquela 1 ou 2 horas que você deixa para o nada, eu falo sempre, deixe 1 hora do seu dia para o nada, ou 2 horas do seu dia para o nada. Sabe, para fazer nada, o que você vai fazer das 2 até as 4? Nada. Não tenho nada programado. Se eu sentir vontade de dormir, eu durmo. Uhum. Se eu sentir vontade de tomar um café com um amigo, eu tomo. Se eu sentir vontade de sentar na praia, eu sento. Nesse momento, quando a sua mente relaxa, você se abre para o quê? Para conceber outras possibilidades. Você está com a sua consciência aberta para ter outras ideias, para entrar outras ideias. Você está observador e não reativo. Então são várias questões assim que ajudam consideravelmente você lapidar esse processo intuitivo. Hoje, o meu dia a dia, eu posso dizer que é 90% intuitivo. Com exceções, por exemplo, hoje tínhamos o podcast. Não era intuitivo. Era algo que foi intuitivo o nosso encontro, a nossa conexão, né? Vou convidar a Nilvane para o podcast. Ok, você sentiu que deveria, mas nós marcamos um horário. E eu não vim de forma intuitiva, eu vim escolhendo estar aqui. Porque talvez se fosse deixar, talvez eu vá se eu sentir que eu devo.
Isso que seria o processo intuitivo, né? Não, eu escolhi, combinei com você, estou aqui, estamos gravando o podcast. Mas isso é exceção no meu dia a dia. A maior parte do meu dia eu deixo disponível para o quê? Se um amigo me ligar agora e quiser conversar, se eu sentir que eu devo ir em tal lugar. Ou, por exemplo, ontem eu fui senti que eu deveria sair do meu escritório. Eu tenho um escritório junto ao Hotel Hilton ali, né, na Praia Brava. E eu geralmente fico no escritório. Eu senti que eu deveria sair do escritório e sentar no café. E eu desci, sentei no café do lado de duas mulheres, né? Elas estavam lá no café e elas começaram a conversar de um assunto que me interessa enormemente. E aí eu comecei a rir, eu falei, eu sei porque eu desci do meu escritório para sentar aqui, coisa que eu nunca faço. Mas sabe o sentir? Senti que eu deveria. Desci, sentei, conheci pessoas maravilhosas que estudam o que eu estudo, que também são terapeutas, elas são terapeutas, né? Elas vêm da área da psicologia e também estudam o processo, entendem a mente. E isso aconteceu por quê? Porque eu estava aberta para essa possibilidade da intuição se manifestar. Então, é esse fluxo. Eu não digo que para o empreendedor seja fácil seguir isso hoje, a rotina que eu sigo, porque foi um trabalho muito grande. Isso. Muito grande. Eu disse muitos nãos. Eu tive muitas oportunidades de ter negócios com pessoas de vários ramos distintos, assim. Até hoje, agora de manhã, sentei aqui, fiz uma foto do estúdio, postei no meu Instagram, uma amiga me mandou, eu quero ter um podcast com você. Isso é muito natural pra mim. Sabe, eu falar uma coisa e a pessoa, quero ter um negócio contigo. Eu disse muitos nãos, porque eu sei que minha agenda estaria hoje lotada, da manhã até a noite, e eu estaria fugindo do meu propósito principal, que é usar a intuição e ensinar a usar a intuição. Então, assim, realmente é muito foco que a gente precisa colocar quando você tem um objetivo. Né? Aí, show, hein? Baita aula, meu. Vários insights, eu creio. Isso, da ideia de se colocar, e a gente, engraçado que, não sei se tu nota, a nossa conversa começa a fluir, e aí depois volta para a mesma coisa que a gente falou lá no início, da intuição, só que daí a gente anda mais um pouco, depois a gente volta também a questão da ideia do propósito, que tu tem que ir para conhecer o seu propósito. Deus, me dê um propósito e tudo mais. Com certeza já tem, né? Exatamente, isso aqui é mas muito legal. Mas a questão é se tu vai suportar a bronca, né? Uma pessoa que levanta 100 quilos não vai conseguir de um dia para a noite. Exato, tem um processo. Isso, levantar 200, levantar 300. Eu corro 5 quilômetros, não vou conseguir correr 40 quilômetros, né? Pegar uma maratona aí. Então, é uma caminhada, é um processo para ser seguido. O que eu tenho que fazer até lá? Então, a gente tem alguns insights, tá? Que o quê? Cara, quando tu quer chegar lá, o que tu tem que fazer para chegar lá? E como que tu vai fazer isso? Tu vai ter que conectar com quem para chegar lá. Tá? No fundo, né? A gente traz isso. O propósito vem de uma hora para outra. Não, cara, eu acho que é uma caminhada para tá vendo assim, pô, é isso que eu gosto e é isso que eu vou querer fazer o resto da vida, sabe? E aí é aquela coisa que enche os olhos e fica nessa. Eu não sei ainda, tudo bem, mas ficar parado não é a solução. Sim, não é. Olha que interessante quando você fala de propósito, Noel. Até uma coisa que eu vinha pensando, sabe? O propósito, ele não tá atrelado à sua profissão. Gente, uma coisa é assim, uma coisa é um propósito de vida. Talvez você não ganhe dinheiro com o seu propósito. Eu acho totalmente que é possível você colocar propósito no seu negócio. E eu vou explicar aqui a diferença, tá? O que acontece? Esses dias eu estava conversando com os meus filhos. Eu converso muito com os meus filhos sobre o que eu ensino. Inclusive, eles têm resultados fenomenais com o que eu ensino. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Eles são crianças, mas eles já têm resultado e eles mesmos podem falar sobre, né? A gente falando sobre propósito, falando com eles, e eu falei assim, olha só, o seu propósito de vida está relacionado com o que você sente que falta no mundo. Isso é o seu propósito de vida. Entendeu? Vou explicar. Eu perguntei para minha filha, o que é que você sente que falta no mundo? Ela falou, mãe, eu sinto que falta amor. Aí eu perguntei pro meu filho do meio, olha como cada pessoa tem um propósito distinto. Eu tenho 3 filhos, né? Eu perguntei pro meu filho do meio, minha filha tem 16 anos, ela falou, mãe, eu sinto que falta amor. Eu falei, filha, seu propósito é trazer amor pro mundo.
Aí qual é a profissão que você vai seguir? Qualquer uma. Porque ela pode ser médica e trazer mais amor, ela pode ser fotógrafa, entendeu? Sim. Então, assim, o propósito, ele tá para além da profissão. E aí eu perguntei pro meu filho do meio tem 12 anos, né? Eu falei, filho, o que você sente que falta no mundo? Ele falou, eu sinto que falta cuidar da natureza. Eu falei, seu propósito de vida é cuidar da natureza. Então, assim, qual é a profissão que ele vai seguir? Um médico também pode trabalhar com isso, um engenheiro, enfim, né? Então, assim, é independente a profissão. E aí, pro meu filho mais novo, que o Noel conheceu, né, que tá aqui junto no estúdio, que ele tem 8 anos, eu falei, filho, o que você sente que falta no mundo? Ele falou, sinto que falta diversão. Ou seja, o propósito de vida dele é trazer diversão. E aí a profissão que ele vai exercer, que é o que vai trazer o retorno financeiro, independe. É só um canal, eu vejo. Né? É só um canal, Então, assim, quando você começar a pensar em propósito de vida, pense o seguinte, eu gosto de fazer isso. Imagina que você desencarna hoje, né? Você deixa o mundo. Deixa o mundo hoje. E você sabe que você vai voltar daqui a 50 anos. Como é que você quer que esteja esse mundo para te receber? E, gente, esse mundo para te receber não é da forma que você está... hoje eu sou mulher. Como é que vai estar o mundo para as mulheres? Não, gente. Você não sabe como você vai voltar. Talvez você volte um homem em outro país, com outra, né, com outra raça, outro gênero. Como vai estar esse mundo para te receber? É nisso que você tem que trabalhar, né? Nisso como profissional, porque o empreendedor, ele tem muita força na sociedade, sabe? Porque ele movimenta. Primeiro que ele tem um negócio que você emprega pessoas. Então, por empregar pessoas, você já tem essa influência dentro do seu negócio. Não importa se ele é pequeno, tem 2, 3, 4, 5, mas são 2, 3, 4, 5 famílias. Então, você já tem um impacto ali. E aí você já pensa nesse aspecto, que é que o meu negócio está contribuindo para que esse mundo se torne melhor caso eu mesmo volte. Então, caso que daqui 50 anos eu retorne. Isso aqui é uma brincadeira para a gente fazer, mas é um exercício importante, né? Então, assim, para você encontrar o seu propósito, já é uma coisa que você já pode desde hoje pensar. Pensa fora do seu negócio. Primeiro, pensa você como indivíduo. Você falou da fotografia com amor, talvez tenha relação, estou supondo. Sim. Talvez essa amorosidade nas relações já seja um propósito seu, que você trouxe para dentro da fotografia. Então, o empreendedor é importante e usar isso no negócio de forma explícita. Dizer, olha só, aqui a gente faz fotografias com esse cuidado, esse carinho, esse amor. Então, já você traz o teu propósito para o seu negócio de forma explícita. E aí, consequentemente, a equipe que você vai trazer para o seu negócio já é uma equipe que se identifica com o seu negócio. Né? Então, a questão de delegar coisas depois já foi meio caminho andado, porque você sabe que aquela pessoa que está trabalhando contigo entende o que você faz. Quando eu tinha a empresa que era na área de eventos, né, que era a parte de drink para evento e também a parte do serviço de alimentação, o olhar era esse. A minha equipe já sabia que era dessa forma que a gente trabalhava. Já tinha o propósito muito bem definido. Olha, o cuidado com o detalhe, o carinho. Não é só fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai realmente estar presente ali. Você vai olhar para o seu cliente, né? Para a pessoa que você está atendendo. Você vai perguntar o nome dele. Você vai saber quem ele é. Você vai entender a mente dele, o que ele espera de você, qual é a postura que você tem que estar para atender ele. Por exemplo, para chegar a atender o Neymar dentro da residência dele, não é assim, né? Você tem que ter não só um know-how, você precisa ter uma postura adequada, você precisa ter todo um perfil adequado para atender. Então, o propósito ali estava muito presente, que a equipe toda sabia que a atenção aos detalhes, o carinho, o cuidado, a atenção com o cliente, o respeito ao ambiente do cliente era relevante. Então, a gente não chegava de qualquer forma, falando qualquer coisa, com qualquer uniforme, enfim, a equipe era muito alinhada. Então, primeiro propósito que é uma coisa que eu falo, não é? O que é nível de alma, né? Transcende uma coisa lógica. Não é procurar um propósito, eu vou procurar aqui. Agora, qual é o propósito, não é? Quero ter igual, ai que lindo. Você perde a sua autenticidade e não é sustentável, tá? Só se sustenta o que nasce de ti. Só é sustentável o que é autêntico. O que é autêntico? Eu tô falando uma coisa que
Eu creio que você sente, eu creio que quem tá ouvindo o podcast sente, que é uma coisa do coração, não é uma coisa que eu vim aqui ensaiar pra te dizer, é diferente. Eu decorei, não, eu vivo isso, minha vida profissional foi isso, minha vida, meus negócios foram isso, eu escolhi estudar e é o foco que eu dou. Hoje, a minha missão, a nível pessoal, profissional e de alma, é fazer com que as pessoas cheguem no seu próprio conexão consigo mesmo, entendeu? Que eu creio que se perdeu. Se é que em algum momento isso existiu de verdade na Terra, na humanidade, eu não sei. Acho que poucas pessoas tiveram essa conexão com elas mesmas, com se compreender e seguir seu próprio propósito. A gente sabe que algumas pessoas tiveram em decorrência da relevância do que elas trouxeram para o mundo. Einstein, com teorias da relatividade que, né, extrapolou, Leonardo da Vinci, que foi genial em todas as áreas, assim. Então ele tinha uma conexão muito grande com ele mesmo, porque ele não reproduzia coisas de fora, ele criava coisas a partir dessa conexão que ele tinha com ele mesmo, sabendo o que ele, né, veio fazer, enfim. E comece com coisas pequenas, gente, a gente não tem que ser Einstein, sabe? A gente estava falando de quando você tira um projeto do papel, né? Você falou no início ali, nossa conversa inicial, antes do podcast. As pessoas querem dar um passo gigante lá na frente, mas elas não conseguem fazer o básico bem feito. Não, faz o básico bem feito hoje. É 1% hoje, 1%, mais 1%, mais 1%. Então você vai melhorando gradativamente. Eu quero já o resultado final lá, o objetivo. Não, olha para o hoje. O hoje bem feito, acorda, o que eu preciso fazer bem feito hoje? É isso aqui, 2, 3 coisas, alimentação, atividade física, uma meditação, meu trabalho com alegria, o meu trabalho com amor, ou, enfim. E agradece no final do dia, amanhã é outro dia, e você vai fazendo essa construção. Porque todo mundo passou por isso. Mesmo Einstein, Freud, Jung, grandes pensadores, grandes empreendedores, que vocês vão escutar a história de grandes empreendedores, todos fizeram o necessário bem feito naquele momento e a mente focada naquele momento específico, que a gente traz para o estado de presença também, que é o estado de flow, que falamos também dentro do processo intuitivo, né? E é um estudo científico. Então, esse estado de presença, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso vir aqui, gravar o melhor, entregar o melhor que eu posso para você. O melhor que eu sinto que eu entreguei é o melhor que outra pessoa acha que eu fiz. Talvez alguém escute o podcast e pense, Nilvane poderia ter falado mais. Mas eu sei que estou entregando o melhor, né? Fiz o meu hoje. Amanhã vamos gravar outro podcast, melhoro mais um pouquinho. E assim a gente vai indo. Então, esse processo é muito mais relevante que o resultado no final. O resultado, ele é inevitável. Quando você faz o processo, o resultado, ele automaticamente tem que chegar. Automaticamente. Às vezes, ele vai até superar o que você imaginou que seria. Sim, às vezes, ele vai superar. Às vezes, você queria fazer uma coisa para atender um público, porque, por exemplo, atender o público que eu atendia, lá quando eu concebi a ideia do negócio, não era, eu não visualizava aquilo. Eu só sabia que eu queria fazer um trabalho bem feito dessa forma. E atingir esse público no final com o negócio foi inevitável, porque o trabalho estava tão assertivo que só poderia chegar naquele objetivo que eu nem conseguia conceber no início, né? Então a gente limita também o objetivo, às vezes. Fica nessa, né? A gente dá um exemplo aí, vão ver e eu gosto assim de colocar, acho que talvez a fotografia, Nil, me trouxe isso, eu como professor de história, eu vinha, dava o meu máximo lá, fazia e gostava, e engraçado, como professor de história também sonhava dando aula, umas pegadas assim, né, falando de sonho, e até hoje, né, eu gosto de dar aula ainda. Mas isso, daí vim para a fotografia e aí a gente vai ver o nosso podcast e, cara, antes nem logo não tinha. Vamos colocar logo, vamos animar, esse logo aqui, e daí agora vamos deixar mais tempo, sabe? Vamos melhorar, vamos colocar o copinho, vamos colocar o microfone aqui, a gente começou, a primeira câmera de vídeo é um webcam, ali o que começou, sabe? Daí foi muito indo, legal. E é uma caminhada, cara. É uma lapidação, né, da sua ideia. É uma lapidação e vamos lá e vamos melhorar, temos que melhorar a descrição lá pro SEO do YouTube, sabe? E assim vai, é uma caminhada que a gente vai montando em cima disso, tá? Eu tenho um exemplo prático aqui, tá? E aí eu gostaria da tua opinião, tá? O Noel chegou na pandemia e aí
foi o tempo de estudar e conheci bem, né? E para tu ver as coisas assim, não acontece por acaso. Nessa época, a minha irmã começou a namorar com o meu, né, hoje eles são casados e tudo mais, e ele é consultor. E aí eu comecei a fazer consultoria com ele, até abraço aí, Bertrand, né, que é meu irmão do coração. E geralmente com Ian a gente não gosta muito, mas eu gosto bastante. Mas em si, e aí acontece o quê? Uma das coisas que eu vi a grande diferença entre eu e ele e tudo mais, por mais que eu tô aqui para fechar um negócio contigo, aí daí diz, não sei se eu vou fechar, será que é uma boa, será que não é, e tudo mais, e daí ele é administrador, ele trabalha com, bem essa parte de consultoria empresarial. E aí ele chegou e daí eu disse pra ele, cara, não sei se esse aqui acho que não vamos por esse viés, e ele dizia, cara, é impressionante isso, assim, não, Noel, pode fazer que vai dar certo. E no começo eu ficava pensando, cara, eu vou fazer porque eu confio muito em ti, e aí eu vou fazer porque pediu. E aí eu ia lá e era batata, cara. E dava super certo, e o estúdio alavancava mais, e aí às vezes o cara fica se perguntando assim, né, é impressionante. Hoje eu já consigo assim, ter um entendimento e fazer um bom negócio, e tudo mais. Como te trazer aqui também, é assim, e é que nem te disse assim, tá focado nisso, mas ele me ajudou muito a estar no entendimento disso, assim, ó, disse, Noel, pode fechar com esse cara aí que vai dar certo. Às vezes eu chegava, fazia por preço de banana, porque daí dava uma projeção, e quando a gente começa assim, cara, é pauleira aqui, né? Sim. E aí foi, e ele sempre acertava, cara. Os clientes é impressionante, e isso eu falo pra ele assim, e é mérito dele. Até na última minha reunião com ele, eu falei isso, assim, e virou meu sócio, até aqui, a produtora também, ele é sócio desse espaço aqui, e aí fica se questionando assim, cara, como que ele acertava tanto, cara, né? Tem know-how, já estudou, mas tem algo a mais, cara. Tem um feeling que as pessoas falam. Isso, é o feeling. Mas o feeling é o processo intuitivo. Como que atinge esse feeling? Porque ele acertava. Feeling é um processo intuitivo. Eu falo assim, Noel, eu sou da linha da espiritualidade, né? A espiritualidade também eu pesquiso dentro do tema do empreendedorismo. Sim. Enfim, também a espiritualidade do empreendedor. O que é espiritualidade? Vamos diferenciar o que é religião do que é espiritualidade, porque eu não vou entrar em mérito de religião, tá? A religião, ela, digamos assim, ela usa do processo espiritual, da espiritualidade. Só que a religião, ela vai criar uma doutrina de como você acessar essa espiritualidade. Eu não estou aqui nem dizendo que é bom ou ruim. Para algumas pessoas é ótimo, talvez para outras não seja tanto, mas o processo espiritual é você entender o seu corpo, você entender a sua mente e você entender as suas emoções para você desenvolver essa espiritualidade. Então, quando você conhece fisicamente, começou uma dor de cabeça, eu já sei que eu comi tal coisa que não fez bem para o meu corpo. Você tem esse conhecimento do seu físico. Você se conhece fisicamente. Não estou falando só nesse aspecto. Estou falando em atividades, realizar atividades físicas, fazer coisas que trazem bem-estar. Quando você conhece a sua mente, você blinda a sua mente de coisas que ela não tem que acessar. Por exemplo, fofoca. Fofoca é relevante para o seu objetivo? Não. Cortou, você blindou a sua mente. Notícia ruim. Eu sempre digo assim, olha, notícia que é importante que eu saiba, ela vai chegar para mim. Porque eu estou focado no meu objetivo. Se aquela notícia é relevante, ela vai chegar. Senão eu não vou atrás, eu não assisto jornal, eu não olho notícia. Como você sabe das coisas do mundo? Não, se eu precisar de uma informação importante, né, porque minha mente ela está focada no meu objetivo, eu vou receber, alguém vai vir me falar e eu vou, entendi que isso aqui eu preciso olhar. Por exemplo, guerra na Ucrânia agora, estão cogitando a possibilidade da Europa entrar toda em guerra. Eu aprovei, a gente pode falar sobre isso também, eu aprovei 6 artigos na Europa, na Itália, na França e na Espanha. Ou seja, eu fiquei sabendo que tem a possibilidade da guerra também se espalhar. Quem sabe esse ano, né, já estamos vendo, enfim, pacotes, planos de emergência, trabalhando com as pessoas fora. Ou seja, eu recebi essa informação, quem sabe é uma coisa relevante de observar e ficar atento. Mas eu não vou atrás de notícia ruim. Política. Se alguma coisa dentro da política é importante que eu saiba, eu vou saber. Eu vou receber essa informação. Então, o processo intuitivo também passa por esse viés.
Limitei minha mente, eu só setada no meu objetivo. Olhando para o meu objetivo, igual a flecha, né? Olhando para o meu objetivo. Coisas que estão fora. Fofoca, julgamento, intriga, conversar. Ambientes que não condizem. Tudo eu corto do meu campo. E a terceira coisa é emoções. Eu controlo a minha emoção. Não que eu não sinta raiva, eu não sinta tristeza, eu não sinta... Mas eu entendo essa emoção. Eu acolho essa emoção e eu transformo essa emoção o mais rápido que eu puder. Aconteceu uma coisa ruim comigo, não sei aqui falar, né? Mas qualquer coisa no meu negócio, tá? Sei lá. Deixei de pagar uma conta, recebi uma ação judicial. Vamos falar a respeito disso. Recebi essa ação, poxa, estou com dificuldade financeira, não consigo pagar essa conta. Fico triste, fico desanimado, tenho vontade de desistir do meu negócio, tenho vontade de vender tudo. Não, vamos trabalhar essa emoção. Eu tenho um objetivo que é maior do que isso. Tá? Então isso aqui pode estar representando uma incompetência minha de fazer gestão em alguma coisa. Eu vou olhar para isso. Poxa, passou isso aqui, não consegui pagar, agora o que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou tomar uma ação diferenciada. E eu vou mudar esse sentimento de frustração para um sentimento olha, vou continuar aqui, de persistência, de dedicação. Não, eu tenho que me dedicar mais nisso. Será que se eu não olhar com mais atenção para o meu funcionário, ele não vai conseguir, eu não gosto de falar de funcionário, mas a minha equipe, se eu olhar com mais atenção para a minha equipe, será que eu não consigo faturar um pouquinho mais? Então assim, ó, sabe, o que é aquela situação negativa para mim, que veio, que me desencadeou uma emoção negativa, como eu posso trabalhar de forma mais assertiva e transformar essa emoção que era negativa em uma que me ajude a evoluir. Eu ouvi o Joel J falando sobre a raiva. Ele falou, pegue a sua raiva e transmute essa sua raiva em uma ação em prol do seu objetivo. Então, acho que as pessoas criticaram ele, alguma coisa, não sei especificamente, não fui atrás, é porque passou um corte dele e eu ouvi ele falando disso, foi muito impactante para mim, porque ele fez justamente isso. Ele falou, pegue aquela crítica que você recebeu de alguém, né, e transforme aquela raiva que você sentiu em uma ação positiva até para essa pessoa, quem sabe, né? Uma ação benevolente. Então, espiritualidade é você compreender isso. Você compreender como funciona seu corpo. E você entender que você precisa fazer gestão das coisas que entram na sua mente. Não pode acessar qualquer coisa e deixar aberto. Então, você fazer a gestão. A oração dentro da religião faz isso. Quando você ora, né, nos livros de todo mal, você fecha a sua mente para as coisas. Então, a religião, ela faz esse processo. E o controle da emoção. Uma coisa que eu creio que a religião, às vezes, falha, e eu acho que talvez ela use, talvez de forma intencional, estou supondo, é manutenção do medo. Olha, o mal existe. Gente, o mal existe. A gente sabe que existe. O que é que você vai fazer? Não é para se proteger do mal, é para ampliar o bem. Eu acho que a religião, ela deveria trabalhar mais nesse aspecto. Não só focar na proteção do mal, mas assim, como eu posso ampliar a bondade no mundo? Né? Como é que eu posso, com o meu trabalho, levar mais amorosidade, mais compreensão, mais coisas que são boas, benevolentes? E aí que eu creio que às vezes a religião, ela fortalece um sentimento negativo. Você age por medo, você não age por amor, talvez. Tô supondo, né, Anuel? Cada um dentro da sua... Não tô aqui criticando religião nenhuma, até porque eu tenho a minha também. Mas enfim, a espiritualidade é isso. Então, quando você consegue fazer a gestão desses 3 aspectos dentro de si mesmo, se entender, Jung fala muito também da sombra, entender o seu lado ruim, sabe? Aquele lado, o dia que eu tô estressada, eu sou explosiva com alguém, às vezes, geralmente próximo, tá? A gente não vai explodir com o cliente que foi chato contigo, não te pagou. Se não é com esse cliente, que às vezes ali você é muito diplomático com ele, mas você explode com quem? Às vezes com a tua família, com teus filhos, enfim, em casa. Então, isso é tua sombra, né? Você dá a sua luz para quem? Para o seu cliente, para quem você escolhe. E a sua sombra, você não faz uma gestão adequada dela. Aquele esforço exacerbado que você fez para a manutenção da luz gerou uma sombra na mesma proporção. Jung fala isso. Se você não entende isso e você, não digo descarrega, mas você, né, estrutura isso de uma forma adequada, tem alguma gestão das suas emoções, pratica uma atividade física que é muito interessante, enfim, ela vai refletir, a sombra vai refletir no que geralmente nas pessoas próximas, né?
na família, nos filhos, enfim. Aí você explode com a sua esposa, com os seus filhos. Estou supondo, mas vale para situações. Estou dando um exemplo. Você explode ali com quem não tinha que ter nada a ver com isso. Então, assim, principalmente essa gestão precisa acontecer. Quando você faz a gestão desses 3 aspectos na sua vida, você vai ascendendo o seu nível de espiritualidade. E você vai, consequentemente, se abrindo para receber coisas maiores, maiores e maiores e maiores. Então, isso que eu falei no início, você precisa saber quem você é hoje e quem você deve ser para receber o que você quer, o seu objetivo. Então, você vai ter que ir desenvolvendo essas competências. Atenção, físico, mental, espiritual. Quantos empreendedores esquecem o físico? Trabalha a nível mental, ideias e põe em prática, e o físico, na verdade, ele serve só como um canal de você fazer coisas. Eu soube que tem um empreendedor muito grande, depois eu posso compartilhar com você, que é uma informação sigilosa, né, ou não? Quem é a pessoa, mas tem um empreendedor muito grande, muito relevante a nível Brasil já, que anda de jatinho e que infartou. E olha só que loucura, ele infartou porque o corpo dele falou assim, cara, não dá mais, alguma coisa você tem que rever, o seu corpo não aguenta esse nível de energia que você está botando nele, né? Ele chegou numa exaustão, ele infartou, ele ficou o tempo que precisava para se recuperar, não sei exatamente quantos dias, uma semana, no hospital, ele saiu de lá e foi trabalhar. Ou seja, o corpo já deu um sinal, peraí, tem alguma coisa que você precisa rever. Ele deu só o tempo de recuperar, mas ele não mudou a rotina dele, quem ele é, e a possibilidade disso retornar. Entendeu? O físico não acompanhou mais aquilo ali, o nível mental. Não acompanhou mais, então ele precisa se reestruturar a nível físico, quem sabe delegar, que aí entra o processo de delegar, né? Delegar para que ele possa continuar evoluindo a nível espiritual. O negócio, o seu negócio vai evoluir tanto quanto mais você conseguir evoluir a nível espiritual. E hoje, mais do que sempre. Eu creio que, há uns anos atrás, a gente ouvia muito empreendedor que prosperava muito mais na força do esforço, da garra, do não sei o quê. E eu creio que isso vai perder muito espaço. Por quê? Tem a questão da inteligência artificial, que você vai poder ter N pessoas empregadas, expandir enormemente o seu negócio, sem necessariamente ter pessoas. Você vai poder usar da inteligência artificial para expandir muitas coisas. Então, as pessoas serão relevantes. Consequentemente, a concorrência vai aumentar em vários aspectos, né, em vários níveis. E o que vai diferenciar o seu negócio? A alma que ele tem. Aquela coisa que tem conexão com o que é verdadeiro, com o que é autêntico. Isso vai diferenciar. A gente já se identifica muito mais com negócios autênticos, né? Eu creio que os negócios autênticos, eles já são muito mais relevantes do que outros. Aquilo que o empreendedor, que a gente percebe que o empreendedor colocou verdade. E isso vai ser cada vez mais relevante no mundo. Apesar de termos a inteligência artificial ajudando em muitos aspectos, o artificial vai deixar de ser convidativo para o cliente. Ele quer a verdade, ele quer a sua história. A gente falando da história, você é professor de história, você tem fotografia, a história está na sua veia. Talvez esse seja o propósito maior, né? Contar histórias mesmo. Foto, o podcast, tem relação com o teu viés. E aí, bem pra mim, e daí antes eu contava a história dos outros, né? Ah, vou contar lá a história do Duque de Caxias, vamos pegar aí um exemplo lá. Eu disse, não, mas aí é a perspectiva do historiador que fez e tudo mais, não. Tem quem conta a história, né? Isso, e daí eu tô aqui e é eu que conto a história, né? É eu que vou lá, vou enquadrar a pessoa e dizer assim, pô, esse aqui é teu melhor ângulo, né? E a gente vê isso, eu fotografo muitas mulheres que 95% dos clientes dizem, ai, como eu tô linda, a tua câmera tem Photoshop, ou coisa parecida. Não, é que foi o ângulo. Isso, foi posicionado, foi colocado uma luz específica para isso, sabe? Quem é que é o teu público que tu quer atingir? Então, não é que a gente vá maquiar alguma coisa parecida, mas de trazer isso, a essência da pessoa. Exatamente. Né? E aí a gente coloca isso
coloca ela sentada ali, vamos fotografar, e as melhores fotos é as fotos que ela não tá fazendo pose. É entre uma pose e outra, trazendo, e ali é autêntica. Isso, e ali é ela, sabe? Por mais que tenha a inteligência artificial que tá fazendo, e a tendência cada vez ser maior, mas busca a essência dela, e ali é só ela que tem aquele sorriso, aquele olhar que é impressionante, que a câmera consegue estar fazendo isso. E aí vem só apertar o botão, é muito mais do que isso. Sim. Minha querida, a gente já tá passando e já passou um tempão. Vamos para as considerações finais. Eu gosto de falar. Foi muito bom, foi muito bom. Com certeza, pessoal, a gente vai ter que... agora tu tá obrigada, vai ter que vir aqui de novo. Então. Vou trazer convidados também, nessa linha acadêmica. Que legal. Vamos fazer. Sabe, tá conciliando o nosso dia a dia do empreendedor com o acadêmico, assim, show de bola. Pode olhar para a câmera 1 ali e aí pode me dizer, então, para você, assim, o que como que o pessoal consegue te achar, como que o pessoal consegue acessar os seus cursos em si. Legal, olha só. Hoje eu tenho a Jornada da Intuição, é um curso gravado no formato online. Tá disponível, pode me chamar no meu Instagram, acho que vocês vão colocar o Instagram. Isso. É a doutora Nilvane Mantei. Então pode me chamar no Instagram, ali acessar. Eu tenho o curso da Jornada da Intuição, que eu ensino como você desenvolver e lapidar o processo intuitivo. Então você vai entender o que é a intuição, você vai entender essa conexão entre a mente e o cérebro, e você vai lapidar, você vai se lapidar para usar a intuição para ter ideias diferentes do seu negócio, para acessar caminhos que vão encurtar o acesso, né, a chegada na sua linha de chegada, ali, vão facilitar o seu processo de mudança, transformação, enfim. E eu estou agora lançando uma mentoria que é focada em empreendedores, já tem alguns mentorados, então o meu objetivo é o quê? Você vai identificar qual é o seu perfil empreendedor com base no meu resultado da tese, eu transformei isso num questionário, então a gente faz um diagnóstico de qual é o seu perfil empreendedor e quais os passos que você vai ter que desenvolver para poder crescer o seu negócio com assertividade, porque eu creio que todo mundo quer realmente ter um negócio de sucesso, ninguém quer abrir um negócio, né, Noel? Para falir o negócio, para não chegar no potencial que ele tem. Então, o objetivo da arte de empreender usando a intuição, que é o nome dessa minha mentoria, é que você entenda como o simbólico influencia na sua organização. O que é o simbólico? Toda essa questão do inconsciente, né, que envolve o seu negócio, o seu inconsciente, o inconsciente do seu colaborador, compreender essa relação e com ações assertivas para você tomar no seu negócio para chegar a atender o cliente que você gostaria, ter o faturamento que você gostaria, e eu falo isso não só com base científica, porque tudo que eu fiz eu lapidei, né, com base científica, mas também com minha própria experiência como empreendedora, aí, como eu falei, eu atendi clientes que quando eu comecei o negócio sequer imaginava que teria competência, e foi justamente usando várias ferramentas, assim, de entender o processo de empreender, entender a mente do cliente, entender a minha mente e lapidar para chegar nos resultados que eu obtive. Então temos essa mentoria em aberto. Primeira etapa tá o diagnóstico, então a gente faz, o diagnóstico é sem compromisso, você vai acessar ali, vai me chamar, eu faço o diagnóstico, te falo, olha, esse é o seu perfil predominante de empreender, tem coisas que você pode desenvolver nessa e nessa linha, a gente vai ver, né, se é gestão, comportamental, mental, enfim. E aí depois, se você ficar interessado, a gente pode falar sobre a mentoria. Aí, show! Vamos resumir aí que eu vejo isso, é se conhecer. Conhecer você, se conheça, mudando a sua mente, muda tudo em volta, né? Muda o seu corpo, certeza. Muda a sua mentalidade, muda o acesso aí com a família também. Antes, o Tiaraju Studio foi... eu fazia muito evento, fotografava casamento, batizado, que tinha de evento, eu fazia, trabalhava muito à noite e durante o dia daí tinha que dormir e vice-versa, né? E daí é uma loucura de evento. Aí eu fiquei assim, cara, eu não quero isso pra mim porque a minha filha vai crescer e eu não vou estar junto vendo ela crescer. E aí por isso que foi, e aí veio o movimento de abrir o estúdio, de tentar trabalhar no horário, entre aspas, comercial. Às vezes não dá, mas é isso aí, é a vida que segue. Tá bom?
Baita podcast, gostei muito, Obrigada, trouxe Noel. muito conhecimento. Lembrando você que é sempre na segunda-feira e na quinta-feira, sempre às 19 horas, o nosso episódio. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Confia lá, com certeza vamos alinhar isso e vamos trazer você aqui. Tá bom, minha querida? Tá bom, obrigada. Fiquei muito feliz mesmo. De, assim, a gente está conciliando o mundo acadêmico com o mundo prático, que é tão distante às vezes, e tu consegue estar trazendo isso, tá? Foi bom, muito obrigada. bom. Agradeço. Muito bom. É isso aí, encerramos mais um podcast.